E aí galera, tranquilo, na boa? Então tá. Muito bem. Ouço muito, eu sou um cara assim, ó, que sou virado em ouvidos. Eu gosto muito de ouvir as pessoas falando, eu fico bastante atento e uma das coisas que me preocupa bastante, ainda mais agora, nessa situação política que a gente vive, é o que a gente chama na filosofia de senso comum. O senso comum na filosofia significa mais ou menos o nosso hábito em relação ao mundo. São expressões, são falas, são entendimentos que as pessoas obtêm do dia a dia, sem nenhuma reflexão científica, sem nenhum cuidado. A gente diz assim: nossa, tá nublado, vai chover. E aí, tranquilo, né? Se chover ou se não chover, não faz diferença nenhuma, mas acaba que é do senso comum que se está nublado, vai chover, independentemente se chove ou não. Porque isso que eu estou falando parece inofensivo. E eu acredito que para o nosso dia a dia é mesmo inofensivo. Eu posso dar um pulo e mostrar que às vezes não é tão inofensivo assim. Olha o pulo que eu vou dar. Todo político é ladrão. Todo o ministro do STF é corruptível. Percebe? Todo advogado é sem vergonha. Percebe como de uma ingenuidade passa a ser quase uma má-fé? Na linguagem isso é preocupante, porque quando nós dizemos todo é, significa que 100% é. E se todas as pessoas repetem que tudo é, nós acabamos agindo como se tudo fosse. Se todo o político é ladrão, e eu falo, e falo, e falo, acaba que as pessoas se comportam como se todo o político fosse ladrão. Ou como se todo o STF fosse composto de indivíduos corruptíveis. Percebe que agir como se acaba trazendo prejuízos, porque as pessoas acabam tendo um pé atrás, acabam ficando desconfiadas em função do senso comum, em função de algo que é dito e é dito várias vezes e vai construindo uma verdade fictícia, uma verdade de linguagem. A linguagem cria uma verdade que de fato nós não sabemos se é verdade. Basta perguntar: nós conhecemos todos os políticos? Se a resposta for não, nós temos que pelo menos refletir. Costumo dizer que é bem interessante nós pensarmos em estatística. Quando nós tendemos a usar todo é preciso que nós pensemos o que as estatísticas dizem. O que as estatísticas dizem e por que dizem o que dizem? Talvez desminta. Eu estou falando isso preocupado com o senso comum que está dizendo o seguinte: se todo político é ladrão, então que não haja mais políticos. Se no STF todos os ministros são corruptíveis, que desapareça o STF.
Percebe? Se todo advogado é ávido por dinheiro, é corrupto, que não hajam mais advogados. Percebem o perigo do uso irrefletido daquilo que dizemos? Porque se nós atacarmos as instituições, porque há um ou outro ou vários que não são confiáveis, a instituição vai ficando frágil. E uma sociedade democrática, um Estado contemporâneo, não pode existir sem suas instituições. O Estado não pode ser alicerçado em pessoas, em nomes. Percebe? Não existe um juiz, existe a instituição juiz ou judiciário. Não existe o presidente, mas a presidência. Percebe? Eu li no Face uma frasezinha de um escritor que eu já falei antes, o Idran Hebb, que ele diz mais ou menos o seguinte: não sei se vou conseguir ser fidedigno. Ele diz mais ou menos o seguinte: as instituições... Não, ele começa dizendo assim: as pessoas passam pelas portas, as portas ficam. As instituições são como portas. Depois diz lá, em tempo, avisem as autoridades que elas não são portas. Portanto, voltando lá, o senso comum que diz: queremos um novo político, no sentido de destruir o que tinha antes, quase que dizendo um novo político é um não político, é fala do senso comum. É uma fala que foi dita tantas vezes que se estabilizou e parece ser algo verdadeiro. Então, a minha dica, do seu ponto de vista de entender a política, é cuidado com os chavões, cuidado com o senso comum, cuidado com frases pré-prontas. Elas podem estar sendo utilizadas de má fé. Toda vez que nós formos dizer tudo é, todos são, sempre é assim. Nesse caso, especificamente, estou pensando na política, no sentido lato. Desconfiemos. Desconfiemos. Primeiro nós temos as estatísticas, que vão nos dizer se realmente sempre é. Realmente todos são? As estatísticas nos dizem. É uma visão científica. É preciso que nós, para sermos mais coerentes e mais produtivos no sentido de fazer uma boa política, produzir uma boa política, é preciso que reflitamos a nossa linguagem para que não criemos uma verdade que não é verdade, que é fictícia, que só existe na linguagem, mas que não resiste à própria reflexão linguística. Quando nós não resiste à reflexão sobre os termos que acabamos de falar. E aqui o todo é, sempre é, nenhum é. Portanto, que fiquem as instituições, que fique o STF, que fique o Congresso, que fiquem os políticos, sim, que existam, que persistam, que permaneçam os advogados, que mais? Não sei, agora não me vem mais à cabeça, né? As instituições possíveis. Mas o que eu quero dizer é que cuidado, cuidado. O senso comum é perigoso. O senso comum pode ser usado de má fé por uns e por ignorância por outros. Mas ele tem efeitos práticos sim, que é no mínimo cegar as pessoas. Portanto, reflitamos sobre o que falamos, reflitamos, ainda mais cada um de nós que tem muitos ouvintes, seja um youtuber,
seja alguém da TV, seja um professor, seja um advogado, seja um pai que tem, né, que tem seus filhos, seja um pastor. Cuidado com a fala, cuidado com o senso comum. O senso comum, ele é habitual, mas preferível é a reflexão científica, lógica, fazer uma exegese daquilo que falamos. Um abraço e até a próxima.